E aí, rapaziada, esse aí é um caso bem clássico, então, de cinesia tardia. Um caso que a gente pegou hoje de manhã lá aqui no SAMU de Arapongas. E esse diagnóstico ele é bastante difícil, às vezes, a gente precisar, porque esses distúrbios de movimento de síndrome extrapiramidal, eles são bem comuns, né? Às vezes a gente passa 2, 3 meses dando plantão e não pega nenhum caso. E aí, quando aparece, eles têm vários subtipos. Sistema nervoso central, quando ele vai mandar algum comando motor, a principal via de comando é o trecho córtico espinhal, né? Então, a gente tem o córtex, que é a casca do cérebro, giro pré-central e dá o comando. Você vai fazer algum movimento, levanta meu braço. Então ele vai descer pelos feixes ali córtico-espinhais, vai para a medula espinhal e ele comunica com o segundo neurônio motor, você executa o movimento. Para que esse movimento ele seja refinado, você não fique fazendo de uma maneira grosseira, faça ele também de uma maneira um pouco mais automatizada, aí você tem outras vias paralelas que vão ajudar a fazer esse tipo de movimento, que daí é o feixe extrapiramidal. A gente fala extrapiramidal porque esses feixes eles não descem pela pirâmide. A pirâmide é uma estrutura que fica ali no bulbo, que é do tronco cerebral, e o bulbo ele tem esse nome exatamente por ter um bulbão, como se fosse uma cabeça de alho ali, então bulbo ponte mesencéfalo. E ali no bulbo, a base dele é chamada de pirâmide, que é onde vai ter a decussação e vai ter o cruzamento dessas fibras motoras. Tudo que sai por fora disso daí é extrapiramidal. Então, quando a gente pega os núcleos da base ali, putame, globo pálido, substância nigra, eles vão ajudar a fazer o comando desse tipo de movimentação. E a principal substância que faz o comando e o controle dessa via extrapiramidal é um equilíbrio ali dopaminérgico e acetilcolinérgico. Então, quando o paciente ele tem algum desequilíbrio entre acetilcolina e dopamina, eu vou deixar depois uma imagem no próximo story, o paciente ele tem dificuldade de executar esse tipo de movimento. E aí, dentro das extras piramidais, a gente vai ter piramidal aguda e piramidal crônica, ou tardia, né? E as piramidais agudas são aquelas que a gente faz principalmente do parkinsonismo fármaco-induzido. Então, o paciente que usa Plasil, o paciente que usa Aldol, e logo em seguida ele já começa a apresentar os sintomas. Porque, geralmente, ele vai ter um bloqueio dopaminérgico, então você vai ter um excesso de acetilcolina, e esse excesso de acetilcolina ele acaba dando mais distonia. E aí, a distonia e discinesia é um pouco diferente. Se você for quebrar a palavra, o dis é defeito, então, dificuldade, e kinesis é movimento e tonia é tônus, né? Todos eles são derivados do grego. E a discinesia, então, ele vai ser um movimento uma alteração de movimento. Então ele vai ser um movimento um pouco mais suave, dançante. A distonia é um movimento mais espástico. O paciente ele vai ter mais contração muscular, rigidez e dor. Então quando você pega a distonia aguda, aquele paciente que ele vai ter contração, às vezes do trapézio, ou abertura de mandíbula, ele fica com a boca aberta, rigidez, ou então ele tem aqueles movimentos óculofaciais que ele parece que ele está sendo exorcizado, né? Vou colocar até uma resposta isso aí, que ele joga o olho para cima, como se estivesse simulando que tivesse uma outra entidade, né? Isso aí é bem característico das distonias agudas. E desse paciente, ele não é bem uma distonia. Você vê que ele tinha um movimento de boca, um movimento suave, como se ele tivesse um movimento dançante ali de língua, boca e mandíbula, né? Então aquilo ali é uma discinesia oromandibular. Aí a discinesia oromandibular ela é bem característica da discinesia tardia. E aí esses diagnósticos eles são clínicos, né? A gente não tem nenhum exame que vai comprovar. Só que ele vai ter essa predileção anatômica por esse sítio, por fazer esse tipo de movimento. E aí a discinesia tardia, um pouquinho diferente da distonia, ela vai acontecer então por causa de um bloqueio dopaminérgico crônico, né? Então o paciente ali ele usava risperidona. Então ele está usando esse risperidona por muito tempo. A risperidona vai fazer bloqueio de receptor dopaminérgico. O corpo expressa mais receptor e os receptores ficam mais sensíveis. Então, a hora que o receptor começa a disparar, se o paciente começar a liberar um pouquinho de dopamina ali na fenda sináptica, esse paciente ele começa com esse tipo de movimento. E aí, quando a gente vai tratar, é um pouquinho diferente, porque se a gente for tratar a distonia aguda, você vai ter que fazer um medicamento que vai ser um anticolinérgico. E aí, o clássico do anticolinérgico é o Kineton, que é o biperideno. E se você for fazer outros medicamentos, dá pra gente fazer também difenidramina ou Fenergan, que é um antialérgico, só que eles têm efeito também de passar a barreira hematocefálica, ele é de primeira geração, por isso que eles dão bastante sonolência. E aí, quando ele passa a barreira hematocefálica, ele tem esse efeito, ou então, um anticolinérgico, ele ajuda a equilibrar um pouco quando você tá com excesso de acetilcolina. Só que se você pegar e fizer isso na discinesia tardia, ele pode eventualmente até piorar o movimento, né? Porque daí o paciente ele tá com excesso de dopamina e você vai lá e bloqueia a acetilcolina. Então você joga a gangorra mais pro lado da dopamina e você pode até piorar. O tratamento então seria medicamento ali para tentar degradar a dopamina dentro do neurônio e impedir que ela fique caindo ali na fenda sináptica. A gente não tem disponível em lugar nenhum, né? São medicamentos caros e são medicamentos ambulatoriais. Também não precisa fazer na emergência. Então ali no caso, o que dá pra gente tentar são coisas meio gambiarra, né? Off-label. Então você pode tentar fazer diazepam,
Aí o diazepam ele vai ter efeito GABAérgico positivo, então ele vai dar uma rebaixada no sensório, vai dar um pouco de diminuída desse estímulo, ele pode reduzir um pouco, né? E também, nesse paciente, ele acabou até reduzindo um pouco do movimento e não cortou completamente. Mas não tem nada que a gente precisa fazer de emergência ali. Você só troca um antipsicótico por um outro antipsicótico que não vai dar tanto esse tipo de efeito. Por exemplo, o Lazampina, que ele é um pouco mais tranquilo. E é só aguardar, né? Aí o paciente ele pode ter um pouco de disfagia no começo, disartria, né? Ele estava tendo bastante. E aí, para os outros diagnósticos diferenciais, aí tem que rastrear, né? Teve então evento agudo, precisa talvez eventualmente mesmo descartar que o paciente não teve algum AVC. E às vezes a gente pode também ter síndrome de abstinência de álcool, né? Que dá um pouco de tremor de extremidade, que ele tinha um pouco também. Mas esse da discinesia oromandibular é bem característico da cinesia aguda. Então, é um caso aí que provavelmente em algum momento você vai pegar. E é legal de lembrar, né? Todo médico generalista ele tem que tentar conhecer muitas coisas, né, na profundidade de um palmo. Então você tem que saber um oceano na profundidade de um palmo. E aí as coisas que são prevalentes pra gente, a gente tem que saber um palmo na profundidade do oceano. Então é legal conhecer para o dia que acontecer de novo saber reconhecer. Beleza? Valeu, abraço.